Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, saudando todos e concitando apreciar a ata da última sessão. Nada havendo a ser retificada, dou-a por aprovada. Chamo a julgamento o processo 95616, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, requerente Gevanildo Bispo dos Santos. O relator é o doutor Flávio, parecer pela desaprovação das contas. Está com a palavra o nobre relator. Obrigado, senhora presidente. Bom dia a todos. Cuida-se de prestação de contas de campanha do candidato a deputado estadual Gevanildo Bispo dos Santos, referente às eleições gerais de 2014. O candidato apresentou a prestação de contas finais, as folhas 0990. Apontadas as irregularidades no relatório preliminar, folhas 96 e 98, fora determinada a intimação, as folhas 100, do candidato para manifestar-se acerca dos vícios apontados no referido relatório. O candidato regularmente intimado, conforme certidão folha 101, quedou-se inerte. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria emitiu parecer técnico conclusivo, ratificando as irregularidades e manifestando pela desaprovação da contabilidade. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, manifesta pela desaprovação das contas ao relatório, senhora presidente. Ouço a douta Procuradoria. Senhora presidente, pela desaprovação das contas. Devolvo a palavra eminente ao relator. Obrigado. É o caso de desaprovação da contabilidade. Com efeito, as irregularidades são graves e a inércia do candidato em prestar esclarecimentos compromete a análise desta justiça especializada, se não vejamos os apontamentos levantados nos pareceres da CCIA, folhas 96 e 97, e do Ministério Público Eleitoral, folhas 108 e 109. Iniciando pelo item 1.3, recursos próprios estimáveis em dinheiro informados na prestação de contas, mas não constam no registro de candidatura, folhas 96. Aqui são dois valores, está no quadro, uma cessão gratuita de veículo automotor no valor de R$6.000 e um espaço imóvel de 12 metros quadrados no valor de R$3.000. Assim, quanto à cessão do veículo, o candidato apresentou o certificado de registro e licenciamento de veículos do ano de 2014, folha 64, em que comprova ser o proprietário do veículo acima descrito, o que entendo esclarecer a irregularidade apontada. Todavia, em relação à cessão de imóvel supostamente de sua propriedade, folhas 33, apresentou como comprovante apenas uma fatura de água em seu nome, referente ao mês de julho de 2014, folhas 34, que não é documento hábil para tal mistério. Logo, persiste a irregularidade. Por sua vez, no mesmo relatório da área técnica, em seu item 3.3, aponta a seguinte irregularidade. Ponto 3. 3.3. Existem despesas pagas em espécie e não há constituição de fundo de caixa, registrados na prestação de contas em exame, nos termos do disposto do artigo 31, parágrafo 5º, da resolução do TSE 23406/2014. Tem aqui à disposição de Vossas Excelências um quadro onde os fornecedores um posto de gasolina, posto pit stop, serviços de foto e vídeo e uma outra nota de Pinheiro Mundo Tech. Assim, embora aparentemente sejam insignificantes os valores acima apresentados, diante do silêncio do candidato em apresentar esclarecimentos quanto à ausência do trânsito pela conta bancária, e mais preocupante quanto à sua origem, já que não havia em sua conta bancária saldo disponível para tanto. Não bastasse essas irregularidades, como bem lançado no parecer ministerial, o candidato apresentou o recibo eleitoral de final 09, folhas 27, descrito como, abre aspas, outros títulos de crédito, fecha aspas, no valor de R$ 489,04. Não o comprovando documentalmente, sequer pelo trânsito tais valores no extrato bancário apresentado, lançando ainda mais dúvidas quanto à origem desse recurso. Registro, embora nem o candidato, tampouco os pareceres ministerial e área técnica tenham mencionado que o somatório das despesas pagas em espécie indicadas no item 3.3 do relatório da CCIA é o mesmo daquele lançado no recibo eleitoral 09, ocorre que o que impede qualquer análise por essa especializada é quanto à sua origem. Destarte, o conjunto das irregularidades apontadas no relatório da área técnica desta Corte Regional, bem como no parecer ministerial, somado ao silêncio do candidato, comprometem a confiabilidade da contabilidade e,
Em tais casos, a solução é a desaprovação das contas, nos termos do inciso 3º do artigo 54 da resolução do TSE, se não vejamos. Está à disposição de Vossas Excelências o artigo 54 e o seu item 3º diz pela desaprovação quando constatados falhas que comprometem a sua regularidade. Nesse sentido, desse egrégio tribunal, se não vejamos, eu junto aqui alguma jurisprudência, uma jurisprudência da lavra do relator Dr. César Augusto Bearzi e outra do Dr. André Luiz Posetti. Prosseguindo, desse modo, em resumo, não foram esclarecidas as origens dos valores correspondentes. A. Doação estimável em dinheiro referente a um imóvel. B. Aquisição de combustíveis, fotos gravadas em CD para campanha e de material de escritório sem indicar a fonte em recursos. E C. Apresentar o recibo eleitoral 09, descrito como outros títulos de crédito sem declinar a sua origem. Com essas breves considerações, em consonância com o parecer ministerial, voto pela desaprovação das contas do candidato Givanildo Bispo dos Santos, com fulcro no artigo 54, terceiro da resolução do TSE 23406, referente às eleições gerais de 2014. É como voto, senhora presidente. Como vota o primeiro vogal, doutor Ricardo Almeida. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Doutor Paulo Sodré. Com relator, senhor presidente. Desembargador Luiz Ferreira. Com relator, senhora presidente. Doutor Agão Menon. Com o relator, senhor. Doutor Lídio. Também o acompanho. Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato Givanildo Bispo dos Santos, nos termos do voto do outro relator e em consonância com o parecer. Chama a julgamento o processo 4045, agravo de instrumento, contra a decisão proferida no processo 980-2008, agravante TV Ambiental Tupi Comunicações Limitadas, agravado Adalberto Navair Diamante e João do Carmo Cerqueira Adenal Pavilac. O relator é o eminente Dr. Flávio Bertinho, parecer pelo não conhecimento do agravo ante sua intempestividade e ante a ausência de cópia de procuração otorgada aos patronos dos agravados e no mérito pelo desprovimento. Com a palavra, eminente relator. Obrigado, senhora presidente. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela TV Ambiental Tupi Comunicações Limitada, em face de decisão proferida pelo juiz da 23ª Zona Eleitoral de Colíder, em que, ao julgar improcedente os embargos de declaração, manteve o indeferimento do pedido de parcelamento da multa eleitoral aplicada. O agravante em razões de recurso aduz que, abre aspas, a hora recorrente interpôs petitório junto ao juiz eleitoral de Colíder, buscando, dentre outras medidas, o parcelamento legal de uma multa eleitoral que lhe havia sido aplicada. Tal parcelamento de débitos federais é previsto na Lei 10.522/2002 e largamente aplicado na jurisprudência dos tribunais eleitorais pátrios. No entanto, o entendimento da magistrada de piso inexplicavelmente foi radicalmente diverso do caso em tela. Insurge o agravante contra tal decisão, especificamente no tocante ao pleito de parcelamento de multa, que teve o seguinte teor. No que tange ao requerimento formulado pela defesa, buscando a aplicação da retroatividade da lei mais benéfica, em prol da condenada, entendo que não prospera, vez que não se aplica a norma eleitoral a princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Com relação ao parcelamento da multa aplicada, nas condições expostas pela defesa da condenada, como bem mencionou o Ministério Público Eleitoral, seu deferimento inviabilizaria a finalidade punitiva e pedagógica da multa. Dessa forma, não há contradição na sentença aguerrada, assim sendo, mantenho-a naqueles termos, dizia a magistrada. Prosseguindo ainda na sua fala, a multa arbitrada ou hora agravante, no valor de R$ 21.282, tem o poderio de afetar gravemente sua frágil saúde financeira de microempresa, no caso da execução ser quitada em prestação única. Por tal motivo, a agravante havia razoavelmente requerido o parcelamento da multa em 9 parcelas mensais consecutivas, sendo 8 primeiras R$ 2.500 e a última parcela de R$ 1.822. Destaques no original. Ato contínuo, determinei a Secretaria Judiciária a Secretaria Judiciária a expedição de ofício solicitando ao juiz da 23ª Zona Eleitoral de Colíder que prestasse informações. Intimados, os agravados deixaram o prazo transcorrer sem manifestação. Em petição protocolizada número 15.365/2015, o agravante apresentou comprovação do protocolo de petição de agravo de instrumento, folha 70 a 72. Conforme certidão
de folha 77, embora oportunizada a manifestação do juízo da 23ª Zona Eleitoral, o mesmo não ofereceu resposta. Adulta a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, argue preliminar de intempestividade, bem como de ausência de cópia das procurações outorgadas aos advogados dos agravados, elemento indispensável para a formação do instrumento, o que impede o seu conhecimento. No mérito, opina pelo seu desprovimento. Relatório, senhora presidente. Ouça da outra Procuradoria. Senhora presidente, eu mantenho o parecer escrito. Mantido, devolvo a palavra ao eminente relator. Preliminar de intempestividade. O representante do Ministério Público Eleitoral argue a intempestividade com fundamento no artigo 258 do Código Eleitoral, que assim determina. Artigo 258. Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto em 3 dias da publicação do ato, resolução ou despacho. Fecha aspas. O Código Eleitoral, em seu artigo 279, nota de rodapé, prevê agravo apenas no caso da negativa do seguimento do recurso especial. Entretanto, este tribunal admite a interposição do agravo, instrumento e retido, por aplicação subsidiária ao Código de Processo Civil, conforme ficou assentado no julgamento do processo 54978/2012, ao qual, pelo peculiar brilhantismo que impinge aos seus votos, dada a nova composição desse colegiado e, inclusive, por não ter participado daquele julgamento, peço licença ao seu eminente relator, à época, o doutor Pedro Francisco da Silva, para transcrever parte do voto preliminar de ofício. Senhores pares, eu vou me cingir às partes que estão, por ser um pouco longo, as partes que estão marcadas em amarelo, para poder apresentar o voto do doutor Pedro. Abre aspas. Negar de antemão a possibilidade da interposição de agravo frente às decisões interlocutórias do juiz eleitoral viola, em minha opinião, a literalidade da lei eleitoral, como também a organicidade que caracteriza o ordenamento jurídico pátrio. Ele é um sistema. A exegese de suas normas jamais devem perder de vista tal sentimento de unidade. O artigo 265 do Código Eleitoral é claro e direto, abre aspas, dos atos, resoluções, despachos dos juízes ou juntas eleitorais caberá recurso para o Tribunal Regional, fecha aspas. Veja-se que o Código Eleitoral vai além daquilo que estabelece o CPC, pois permite recurso até de despacho do juiz eleitoral. O CPC veda a interposição de recurso face aos despachos do juiz. Como o Código Eleitoral utiliza a expressão, abre aspas, atos, fecha aspas, do juiz eleitoral, como possíveis de recurso e aduz até a, abre aspas, despachos, fecha aspas, recorríveis, não faz sentido vedar de antemão a possibilidade de interposição de recurso, qualquer que seja ele, frente à decisão interlocutória do juiz eleitoral. Seria ofender a literalidade da lei e também a lógica do sistema, pois seu despacho judicial, que ao menos é recorrível, como vedar o recurso da decisão interlocutória, que é o mais. Em verdade, qualquer decisão do juiz eleitoral com o mínimo de conteúdo decisório, interlocutória ou extintiva do processo, é passível de recurso, a não ser que o artigo 265 do Código Eleitoral tenha sido revogado. As decisões em procedimento de duplicidade de filiação, por exemplo, são recorríveis, sendo que tal procedimento sequer tem natureza jurisdicional contenciosa. Seguindo adiante, mas repito, não parece correto simplesmente não conhecer do agravo, sobre o falso argumento de que o processo eleitoral não aceita tal sorte de recurso. Ainda prosseguindo, se em determinado caso concreto o recurso cabível da decisão do juiz eleitoral era de determinada espécie e a parte interpôs outro recurso, a discussão será sobre a possibilidade ou não da fungibilidade entre as espécies recursais, será possível então não conhecer do recurso efetivamente interposto, porque o correto seria a interposição de outro recurso. Mas tal conclusão não pode significar a vedação de antemão da possibilidade de interpor agravo nas decisões interlocutórias do juiz eleitoral. As disposições do Código de Processo Civil são aplicadas subsidiariamente ao processo eleitoral, como é sabido, salvo se a legislação eleitoral possuir regras específicas para determinado processo, como a infidelidade partidária, ou para determinada decisão, como a apreciação do pedido de liminar em representação da propaganda ou direito de resposta.
Na mesma linha de raciocínio, também não se pode comungar com a ideia de que o agravo não seria cabível no processo eleitoral. Sentido amplo, porque o processo eleitoral o prevê apenas no caso da negativa de seguimento do recurso especial. Ora, há várias medidas e opções que não estão expressas no Código Eleitoral, mas são tranquilamente aceitas nos processos do direito eleitoral, ação cautelar, mandado de segurança e etc. Lembre-se que o Código Eleitoral é um diploma legal que possui, em sua imensa maioria, normas de direito material. Suas normas processuais são em número reduzido. Evidente a necessidade de aplicação de normas instrumentais previstas em outras regras como o CPC, a Lei do Mandado de Segurança, a Lei 8.038/90 e etc. Convenhamos, se até as resoluções do TCE acabam por criar normas de direito processual, vide as resoluções 22.610 de 2007, o que é de constitucionalidade duvidosa, não faz o mínimo sentido negar a aplicação das regras processuais previstas no CPC. O último argumento, também equivocado, é que das decisões interlocutórias do juiz eleitoral é possível, ao invés do agravo, impetrar mandado de segurança. Tal raciocínio esquece uma premissa básica. Agravo é recurso e mandado de segurança. De outra banda, é ação constitucional autônoma. Um não pode jamais substituir o outro. O mandado de segurança tem cabimento muito mais restrito, pois exige a indicação explícita do direito líquido e certo ofendido. Além de não permitir instrução probatória, a prova já deve estar pré-constituída. Por diversas vezes, o recorrente pretende apenas discutir o acerto do entendimento do juiz eleitoral na questão interlocutória, o que é direito subjetivo seu. Daí a interposição do agravo, retido ou por instrumento. Não se pode exigir que demonstre grave ofensa ou teratologia na decisão combatida. Em verdade, o mandado de segurança em matéria eleitoral deve servir apenas naqueles casos extremos de patente violação a direito líquido e certo, de antemão demonstrado do impetrante. Destaques no original e deste relator. Assim, filio-me ao entendimento esposado para que, ao presente grave de instrumento, seja aplicado a regra processual do artigo 522 do CPC. Nesse sentido, são os arestos desse tribunal e eu junto aqui alguns da relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva e, neste mesmo sentido, outro do Dr. Samuel Franco Dália Júnior como relator e relator designado também o Dr. Pedro Francisco. Com essas considerações, rejeito a preliminar de intempestividade. É como voto, senhora presidente. Preliminar de intempestividade apreciada inicialmente e afastada. Alguma divergência? Senhor presidente, pois não. Eu tenho um questionamento que pelo que eu entendi, Dr. Flávio, duas premissas nesse julgamento, nessa preliminar foram consideradas. A primeira é o cabimento do agravo de instrumento, né? Quanto às decisões interlocutórias. Exato. Né? E a segunda premissa é que a adoção do Código de Processo Civil, inclusive quanto ao prazo de 10 dias. Exatamente. Senhor presidente, há tempo já eu estava aguardando uma oportunidade para que eu pudesse fazer uma análise quanto à questão do agravo de instrumento na Justiça Eleitoral. Se o relator me permite, se o Vossa Excelência me permite, eu gostaria de pedir vista desse tema para que eu pudesse fazer uma análise em relação a esse tema, agravo de instrumento, que é algo que eu estava até há tempo querendo fazer essa análise, né? Então, eu peço vista do processo. Eu consulto se os demais aguardam ou alguém quer antecipar voto. Eu opto por aguardar. Aguardo? Aguardo. Todos aguardam? Então, adiada a conclusão do julgamento, faço o pedido de vista do primeiro vogal, Dr. Ricardo Almeida, após o relator afastar a preliminar de intempestividade. Terminada a pauta regulamentar, eu quero apenas comunicar aos senhores algumas gestões da presidência. Amanhã, dia 28, será o último dia de revisão biométrica em Ribeirãozinho. Até o dia 26 foram atendidos 1.328 eleitores, 2.915 convocados, o que representa 69,35% do total. Justiça Eleitoral aguarda o comparecimento de 587 eleitores até o encerramento dos trabalhos. Início de atendimento ordinário em Sinop. Isso irá ocorrer ainda hoje,
e o atendimento ordinário com a coleta de dados biométricos dos eleitores de Sinop. E a revisão biométrica de Primavera do Leste, nós pretendemos amanhã fazer uma visita lá, desembargador, porque a princípio havia uma notícia de que o prefeito não estava muito receptivo à colaboração e a parceria com o TRE. Já soubemos que esse quadro já evoluiu e já está bastante receptivo a essa colaboração, mas já tínhamos marcado essa visita lá. Vamos aproveitar e fazer essa visita ao tribunal. Se alguém estiver interessado em fazê-lo e acompanhar, seja bem-vindo. Deixo a palavra aberta para alguma... Não havendo nenhuma manifestação, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.